Bem-vindos ao nosso podcast hoje pelo Portal Maracaju, mais uma edição de informação até você nas telas, seja nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e também pelo site portalmaracaju.com.br. É muito bom ter você nessa nossa audiência. E nessa oportunidade vamos falar sobre tecnologia, sobre meios de empreendedorismo e tudo que envolve o desenvolvimento social da nossa cidade de Maracaju através da nossa querida Vanessa Reis, que está aqui presente no nosso podcast. Bem-vinda. Obrigada, Demis, por estar aqui no podcast Portal Maracaju. É uma honra, nós aqui do Sebrae, também membros do ecossistema de inovação aqui da cidade de Maracaju, fazer parte desse podcast. E é uma grande oportunidade receber a Vanessa Reis, que é analista técnica do Sebrae. Então, ela vem desenvolvendo um trabalho em parceria com o município de Maracaju e o Sebrae e vai falar um pouquinho para a gente sobre todas essas inovações. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse de uma forma, como você chegou ao Sebrae e ao Ecossistemas, um sistema Plantar aqui em Maracaju. Que bom. Bom, falar do Sebrae é uma longa história. Nós somos aí uma instituição antiga, uma instituição de referência na micro e pequena empresa, e eu comecei no Sebrae em 2014, então já se vão aí quase 12 anos de instituição do Sebrae, participando dentro dessa proposta da missão, que é realmente fomentar o empreendedorismo nas cidades, no desenvolvimento econômico das nossas cidades no Brasil. Mas antes de iniciar a carreira no Sebrae, que começou lá em 2014, eu comecei no município de Naviraí, que era uma unidade regional do Sebrae aqui no Mato Grosso do Sul, e depois, hoje eu estou localizada na unidade regional do Sebrae em Dourados. Eu vim também de uma família que já é empreendedora, então os meus pais tiveram aí carreira longa do empreendedorismo, foram empresários, tiveram seus negócios, então vamos dizer assim, eu já tenho uma veia ligada ali ao empreendedorismo, então eu comecei realmente de fato a trabalhar na instituição do Sebrae em 2014, mas antes eu já conhecia todo o trabalho do Sebrae, já acessava várias ferramentas deles, até mesmo por causa dos pais que são envolvidos aí com o empreendedorismo. E é interessante você falar sobre o empreendedorismo, porque exatamente esse é o eixo central do Ecossistemas. Então, eu gostaria que você esclarecesse para a nossa audiência também um pouco mais sobre o que é o Ecossistemas, e como ele veio a fazer parte da sua carreira. Bom, o ecossistema de inovação de Maracaju é um dos 13 ecossistemas do estado. Então, nós somos um estado ainda iniciante no ambiente de inovação. Então, nós estamos engatinhando, nós somos 13 e Maracaju faz parte desses números de 13 ecossistemas. E o que é o ecossistema de inovação? O ecossistema é uma rede de colaboração, é uma rede de integração, é uma rede de atores que estão envolvidos em prol da ciência, da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo inovador. Então, a gente viu que depois da pandemia apareceu muito mais forte a palavra inovação em vários viés no empreendedorismo, Então, a gente saiu um pouquinho daquele lado das empresas tradicionais e passamos a conhecer empresas mais inovadoras, empresas que são tradicionais, mas que adotam processos inovadores nos seus negócios. Então, o ecossistema de inovação, ele tem essa frente de realmente de ser uma rede que provoca, que trabalha, que estimula essas questões de ciência, tecnologia, inovação e o empreendedorismo inovador. Então, nós estamos ali numa governança imbuídos de pensar assim, o que a gente faz para provocar essas temáticas no município de Maracaju. É interessante você falar como foi direcionado para a cidade. Todo o trabalho do Ecossistemas busca desenvolver o município de Maracaju de uma forma que se criem atores e eles se comuniquem entre si, interajam entre si. Você tem alguns exemplos para dimensionar aí para a gente como eles estão agindo hoje, quais são as ações que você já tem visto acontecer dentro da cidade? Sim, para a gente poder criar o ecossistema de inovação, a gente faz todo um mapeamento, existe uma metodologia
O Sebrae hoje adota a metodologia da CERT, que é um centro de referência de inovação e tecnologia no Brasil. Eles ficam localizados em Santa Catarina. Então, o Sebrae acaba adotando uma metodologia que eles têm de mapeamento, de indicadores, de mensurar o nível de maturidade daquela cidade no quesito de ciência, inovação e tecnologia. Então, a gente acaba utilizando essa metodologia para identificar o nível. Que nível que está Maracaju? Se ele está no nível iniciante, no nível intermediário, no nível mais avançado. Então, em 2021, 2022, começou-se a construção desses mapeamentos de várias cidades no Mato Grosso do Sul, e Maracaju foi uma delas. Hoje, o ecossistema de inovação que é pioneiro no Mato Grosso do Sul é Dourados, começou em 2019. Então, Dourados hoje é a cidade que foi a primeira que começou o ecossistema de inovação. Maracaju começou aí em 2022, lançamos em 2023 para toda a comunidade, mas em 2022 já teve mapeamento, foi feito vários workshops, encontros com vários atores, com várias lideranças, com várias instituições, para realmente levantar esse interesse de trabalhar essa cultura da inovação na cidade. Então, através dessa metodologia foi mapeado, foi identificado, e aí sim foi onde a gente, a partir de 2023, lançamos essa rede chamada Ecossistema de Inovação de Maracaju. Hoje a gente denominou essa rede de Plantar, é o nome hoje do Ecossistema de Inovação aqui de Maracaju, Plantar, e a gente entendeu que essa marca Plantar tem tudo a ver com o município e com a vocação desta cidade. Aqui em Maracaju a gente tem realmente a questão do agro como uma veia muito forte, mas também a questão do comércio local, que gira também em propósito aí dessa capital do agro, como assim a gente pode se dizer. Então acabou que a marca Plantar, que assim foi denominada após a formação, nós entendemos que faz total sentido plantar a semente da inovação, plantar o agronegócio aqui, né, provocar o empreendedorismo inovador, provocar a ciência e a tecnologia. E Maracaju é vitrine, né? A gente já entende que hoje Maracaju já é vitrine do agro. Então, por que não a inovação ser muito mais propagada e muito mais forte através do ecossistema de inovação? Então, com isso, a gente tem hoje uma rede de mais ou menos 21 atores que compõem de instituições. A gente divide este ecossistema. A gente fala que a gente chama de quádrupla hélice, que seria ter o envolvimento das empresas, o envolvimento da academia, das universidades, o envolvimento da sociedade civil organizada e o próprio envolvimento do governo, tanto estadual quanto municipal, que a gente acredita que políticas públicas elas são importantes para o fomento da inovação na cidade. Então, através dessa quádrupla hélice, a gente montou os atores ali dentro de cada uma dessas hélices e hoje a gente tem uma governança de ecossistema de inovação aqui da cidade de Maracaju, que a gente denominou Plantar. E aí a gente se reúne, Demis, todos os meses para realmente provocar as ações para desenvolver a cultura da inovação na cidade. E aí você me perguntou, né, quais são essas ações que o ecossistema de inovação desenvolve em Maracaju. Então, hoje o ecossistema ele está propagado em várias frentes. A gente traz oficinas temáticas, palestras, atendimentos voltados às empresas para provocar o empreendedorismo inovador. Mas hoje a gente tem uma proposta muito bacana aqui em Maracaju, que é trabalhar a questão do Agro Ideatom, que é uma maratona de inovação voltada para o agro, né? Foi também uma proposta inovadora que o ecossistema daqui provocou no estado. Foi a primeira maratona de inovação voltada do agro que foi feita no Mato Grosso do Sul, foi aqui em Maracaju, em 2023. Então, assim, a gente entendeu que essa maratona de inovação do agro realmente é uma força do ecossistema daqui. Além de encontros com a comunidade que a gente costuma fazer com essas rodas de conversa, happy hours, oficinas, trazendo essas temáticas, fazendo essa provocação. E nós temos um outro produto muito bacana junto com a universidade, que é o Quebra Torto Tech. O Quebra Torto Tech é um bate-papo provocando os acadêmicos, provocando os universitários em pensar em inovação na agronomia. Já que aqui é uma força do agro, é inovador, a gente, por que não provocar, desde os bancos acadêmicos, essa questão da ciência, da inovação e da tecnologia para os acadêmicos da agronomia. Então, a gente costuma fazer todos os anos o Quebra Torto Tech, que é um famoso
carreteiro, né, como se pode se dizer assim, o pantaneiro gosta muito do arroz pantaneiro, né, aqui a gente faz um arroz carreteiro com a linguiça de maracaju ou com uma própria carne bovina produzida aqui, com uma forma de descontração junto com os acadêmicos. Então é um bate-papo com comida, né, e a gente fala que onde tem comida, as ideias fluem, a criatividade também surge. Então a gente tem o Quebra-Torto Tech que acontece todos os anos com os acadêmicos de agronomia, que é um bate-papo com uma comida carreteira, um carreteiro local aqui da cidade, provocando esses debates, essas discussões com os alunos universitários. E aí, dentre outras, né, igual eu falei, as oficinas, as palestras, as temáticas. Nós também temos uma força muito importante junto com o governo do estado, junto com a Fundect, que é provocar os editais de inovação aqui na cidade, e aí esses fomentos de recursos financeiros para provocar inovação nas empresas. Nós já tivemos empresas daqui de Maracaju recebendo recursos de editais, investindo nos seus negócios para acelerar cada vez mais essa cultura da inovação dentro dos negócios. Então a gente também tem uma veia forte que é trazer os editais para cá, provocar com que as empresas daqui consigam recursos através desses editais para os seus negócios, né? Inclusive agora a Fundect está com o edital sem telha aberto. O edital sem telha é para aquelas pessoas que ainda não têm empresas, que têm uma ideia e que quer colocar essa ideia para funcionar e não sabe por onde começar. Está sem recurso e aí precisa de um recurso para começar. O edital sem telha, ele vai trazer recursos de até 135 mil para a ideia vencedora que passar pelo processo seletivo do edital. Se for ganhador, recebe 135 mil, investe no seu negócio, desenvolve a ideia e o mais legal, não precisa devolver esse dinheiro de volta para o governo. Ele fica com recurso, é claro, ele precisa prestar contas do que ele inovou no negócio dele, mas o edital sem telha está aberto. E fica aí o convite para que toda a população de Maracaju, os empresários, os universitários, aquelas pessoas que têm uma ideia que está lá guardadinha no fundo e fica falando assim, eu queria colocar ela para rodar no papel e tudo mais, mas agora é a hora de aproveitar esse edital que está em aberto e é através de políticas públicas com o governo do estado, com recursos federais, que o recurso vem para investir na cultura da inovação nas empresas aqui da cidade. Excelente, né? Lembrando que você falou do Quebra-Torto Tech, um evento que aconteceu nessa última edição, nas dependências do Sindicato Rural, ali com a organização também, o apoio do Sindicato Rural, e é nessas parcerias que eu gostaria que você comentasse, porque eu percebo que existem muitas parcerias fortes hoje, né, que realmente fazem com que a engrenagem, com que essa hélice, né, ela comece a girar e começa a dar força, né, começa a dar força para o processo todo do ecossistema plantar em Maracaju. Eu gostaria até que você comentasse sobre essas parcerias, né, essas entidades, esses entes, né, que fazem essa força, né, que vão compartilhando entre si e gerando, né, essa inovação tecnológica para o município. Então, como esses entes têm já apresentado os seus resultados aí dentro dessa parceria? Bacana, Demis. Como você disse, uma engrenagem, né? Eu chamo de ecossistema como uma rede. E essa rede que tem essa engrenagem, ela vai se construindo através dessas parcerias. O ecossistema de inovação de Maracaju Plantar, ele não tem um CNPJ, ele não é uma organização com CNPJ, uma associação, não é isso. Nós somos cada um com as suas instituições, cada um com as suas empresas, realmente nesta engrenagem, fazendo as ações de ciência, inovação e tecnologia acontecer com as parcerias. Então, dentro do ecossistema de inovação, nós temos a UEMS como parceira aqui dentro do ecossistema, e aí a UEMS vem com o quê? Com os seus talentos universitários, trazendo ali os universitários para conhecer essas pautas. E aí o Quebra-Torto Tech é exclusivo para trabalhar essas provocações com os acadêmicos da UEMS no curso da agronomia. Então, a UEMS, ela é parceira nesse sentido. O Sindicato Rural é outro parceiro dentro do ecossistema de inovação, provocando também o quê? Levar inovação para dentro das propriedades rurais, para as fazendas, para as pequenas famílias, né, agricultoras, para os produtores, é essa provocação. A associação comercial também faz parte do ecossistema de inovação, porque o comércio ele está envolvido com esse ambiente da inovação, né? E aí, quando a gente fala
nessa engrenagem, nessa rede, nessas parcerias, a gente entende que inovação, ela não é para ser feita sozinha. Inovação é colaboração, é integração, é rede. Então, todos esses atores, esses parceiros, a gente sinalizou um deles, né? Mas a prefeitura é um dos parceiros, o governo do estado, via SEMADESC, é outro parceiro, a Fundect também, a própria Fundação MS. Então, nós temos aí 21 atores, 21 instituições são parceiras desse movimento, além dos empresários. A Água Tirada é uma empresa de produção rural, que está fazendo parte dentro, né, dessa governança. A própria Vanessa Bordim, que é uma jornalista, comunicadora, também é uma empresária que compõe com a gente. A sua própria, né, o próprio podcast aí faz parte dessa construção da rede, de propagar a informação, de trazer o conhecimento. Então, nós somos essa engrenagem que vai tendo esses resultados para o ecossistema. E qual que é o resultado maior que a gente quer aqui? Ser realmente uma cidade que tem uma cultura enraizada da inovação. Então, a gente quer o quê? Fazer com que mais pessoas, com que mais negócios inovem. Essa é a proposta, trabalhar a cultura. Para a gente trabalhar a cultura, a gente tem que disseminar a pauta da inovação, da ciência e da tecnologia ao longo do tempo. Então, a gente tem que ir fazendo essas ações, essas oficinas, esses bate-papos, essas trocas. A gente tem uma provocação muito bacana com a Prefeitura Municipal, com a Lei Municipal de Inovação. Maracaju já tem uma Lei Municipal de Inovação, provocado também pelo ecossistema municipal, aqui pelo ecossistema Plantar. A gente provocou a Prefeitura a se organizar numa Lei Municipal de Inovação, para que a gente possa dar estímulos com essa lei, para que empresas inovem aqui na cidade e tenham benefícios de impostos. Então, tudo isso está atrelado dentro da Lei Municipal de Inovação, que também foi articulado com esse grupo do ecossistema de inovação. Outra questão, a gente provocar ambientes de inovação na cidade, né? Espaços de cowork, espaços criativos, espaços onde a gente possa colaborar e trocar ideias e sugestões. A gente também provoca os poderes públicos, né, as iniciativas que têm esse interesse da gente começar a estruturar algo para a cidade, para que a gente tenha um espaço para dizer assim, aquele espaço é um espaço bacana para provocar inovação, laboratórios e tudo mais. Então, essas são algumas provocações que nós do ecossistema vemos fazendo assim com todas essas parcerias aqui no município. E os resultados são esses, né? Empresas que são aceitas nos editais, que recebem os recursos, pessoas que recebem as temáticas de inovação, de ciência e de tecnologia. Então, a gente quer cada vez mais propagar essa cultura da inovação, apoiar as ideias que muitas vezes estão só no sonho, a colocar no papel essas ideias e realmente a gente conseguir fazer com que mais negócios inovadores se instalem na cidade de Maracaju. Esse é o nosso propósito. Bom, de que forma os empreendedores em geral podem estar se envolvendo mais, interagindo, né, e trazendo a inovação para dentro do ecossistema? Bom, nós temos hoje um canal de rede social do ecossistema de inovação aqui de Maracaju. É só digitar o nosso @ecoinovamaracaju dentro do Instagram. Vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, todas as nossas agendas, tudo que a gente provoca de agenda, a gente coloca lá dentro do Instagram. Então, os empresários, eles podem nos acessar de lá. Se tiver alguma demanda, também pode nos acessar pelo canal do Instagram. Nós temos um portal também que é de informação, de comunicação do ecossistema daqui, com notícias, com informações de como acessar. Então, os empresários, se tiver, eu quero inovar dentro da minha empresa, não sei por onde começar, procura o ecossistema. Nós estamos aqui para ouvir essas demandas, para ouvir assim, o que o comércio precisa de inovação, o que a gestão pública precisa de inovação, o que as indústrias aqui precisam de inovação. Nós estamos abertos porque dentro desse grupo a gente discute essas pautas, né? Então, para fazer parte é só nos acessar, nos procurar no canal do Instagram, que realmente vocês serão atendidos e a gente vai ouvir as demandas. Agora nós temos muito a questão da inteligência artificial. É muito se falada hoje. Sim. A inteligência artificial está para beneficiar vários setores, né? Inclusive os setores do comércio, inclusive setores da advocacia, dos escritórios de contabilidade, dos processos burocráticos que a gente faz dentro das empresas. Então, a inteligência artificial está ajudando muita gente, até mesmo os criadores de conteúdo, sim, né? Então,
agora é a onda da inteligência artificial e a gente precisa aproveitar esse momento e passar a conhecer. E o ecossistema está aqui para ajudar. Como que eu faço para conhecer uma inteligência artificial? Procura o ecossistema, vamos conversar, vamos trazer pautas para cá, para a gente debater e discutir essa provocação. Agora tem a nova reforma tributária que está aí. É uma inovação, não é? É uma inovação na área das políticas públicas, na área tributária, na área de gestão. Então, assim, isso daí é uma coisa que os empresários vão ter que se adaptar. Já é uma forma de inovar. E um adendo aqui que a gente tem que salientar, Demis. Inovação, as pessoas acham que é só tecnologia, acham que é só fazer robô, acham que tem que ser o mundo da NASA. Não é isso. Inovação não é nesse sentido. Inovação é você fazer algo diferente. É um papel que às vezes você dobrava de uma forma e você pode dobrar ela de uma outra forma e construir uma outra coisa. Então, inovar não necessariamente necessita 100% da tecnologia, do robô, da NASA, não. Inovar é você pensar diferente, agir diferente, fazer diferente. Então, por isso que o ecossistema de inovação de Maracaju está com essa proposta, de realmente provocar que inovação, ela se faz com colaboração, inovação se faz com integração, inovação se faz com a rede. Então, busque o ecossistema, procure se antenar. Então, o ecossistema está aqui para apoiar os empresários. Se tiver alguma demanda, nos procure, a gente está aqui realmente para trazer e fortalecer essa questão da cultura da inovação. Então, não fique pensando que inovação é somente o HD, a TI, alguma coisa envolvida ali dentro. Não, pelo contrário, é algo que realmente a gente pode fazer diferente, algo novo. Uma embalagem, né, que a gente possa mudar, uma fachada que a gente muda, um processo novo que a gente implementa, um uniforme novo que a gente coloca na empresa, um jeito diferente de atender, um canal de experiência para o cliente. Tudo aquilo que eu faço diferente no meu negócio, do cotidiano, do tradicional, eu estou inovando. Bom, e tem algum desafio, algo que você fala assim, essa é a nossa meta, a gente precisa chegar nesse ponto? Tem algo que você considera assim que vai ser o gargalo dessa inovação tecnológica? A gente precisa trabalhar a inovação desde a base. Esse é o desafio, né? Você trabalhar desde lá dos pequenininhos. Então, como que você estrutura esse conteúdo de inovação e de empreendedorismo desde a primeira série? Esse é o desafio, porque a gente entende que cultura é igual nós, né? Temos uma cultura na sociedade, uma cultura social, uma cultura tradicional. Como que a gente constrói essa cultura? Não é dentro da nossa casa? É dentro da base. Então a gente tem que começar a provocar essas culturas desde a base. Então a gente acredita que a escola, a educação, os pais provocando isso na família, no aluno, né, na comunidade, a gente acredita que ela vai ser bem difundida, essa temática de inovação, de ciência e de tecnologia, ela tem que começar da base. Então o desafio está aí, né? A gente envolver as crianças, envolver os jovens, para que eles cresçam, porque assim, o futuro está aí, né? É desses jovens agora que estão começando, então a gente precisa envolvê-los eles nessa temática. A gente sabe que hoje muitos dos jovens já tá quase nascendo com o celular na mão, né? Já estão quase envolvidos ali muito com a tecnologia, e que bom, isso é inovação também, né? Então a gente tem que envolver essa cultura desde a base e também desmistificar para aquelas pessoas tradicionais, as empresas tradicionais, o que é a inovação, né? Muito se confunde também com invenção, né, que é criar algo totalmente novo. Então, hoje a gente está partindo mais para o lado da inovação e menos da invenção. Invenção foi quando inventou a lâmpada, inventou o avião, né? Hoje não, hoje a gente melhora o avião, melhora a lâmpada. Então a gente inova o avião, né? Inova a lâmpada. Então muitas coisas estão surgindo com esse ambiente da inovação e a gente precisa provocar a cultura desde a base. Esse é o grande desafio, é provocar essa cultura desde a base. Bom, eu acredito que você tenha, né, muitos exemplos de como a cidade pode crescer e melhorar, né, dentro da inovação. Né? E dentro disso, gostaria que você deixasse, né, uma mensagem, né, claro, suas considerações sobre o trabalho que vem sendo feito em Maracaju e como as empresas ou as pessoas que têm interesse, né, reforçar esse acesso, né, que é muito fácil. Eu também sei que existe canais pelo WhatsApp, números de telefone, né, pessoas que possam estar recebendo aí uma informação mais direcionada.
Com certeza. Bom, eu deixo aqui uma mensagem que o ecossistema de inovação de Maracaju, ele é uma rede muito forte, muito integrada aqui na cidade, que está aqui disposto realmente para ajudar você que tem uma ideia, você que tem uma criatividade, você que quer fazer algo diferente, seja você jovem, adulto, empresário, não empresário, gestor público, enfim, não importa onde você trabalha, nós estamos aqui para apoiar essas iniciativas. Então, nos procurem no canal do Instagram, mas também pode acessar os canais do Sebrae, né? O Sebrae é uma instituição que realmente provoca e fomenta cada vez mais o empreendedorismo inovador. Nós estamos constantemente aqui na cidade com a Prefeitura Municipal, com a Sala do Empreendedor, ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o programa Cidade Empreendedora, que é um grande programa robusto do Sebrae, junto com a gestão pública. Também estamos na ACEMA, na Associação Empresarial aqui do município de Maracaju. Enfim, nós temos vários canais que pode acessar, pergunta do ecossistema para eles, e aí se conectem e vem fazer parte dessa rede conosco, somando essas iniciativas de trabalhar inovação, tecnologia e empreendedorismo inovador. Vanessa, conclui para a gente falando sobre os próximos passos da Vanessa e do seu trabalho, como tem sido feito aqui na região. Bom, eu tenho trabalhos aqui incansáveis por Maracaju, eu sou muito fascinada pela cidade, porque a cidade realmente é referência em vários quesitos, né? Uma delas, claro, a inovação, né? A gestão pública eficiente no município, a educação é também referência em vários quesitos, as compras públicas da cidade. Então, eu tenho um trabalho assim muito incansável por Maracaju. Eu sempre gosto de levantar a bandeira da cidade, mesmo eu não morando daqui, mas tem vezes que eu saio daqui, parece que eu sou moradora da cidade, levantando a bandeira daqui. Então, eu quero falar assim que os nossos próximos passos aqui são, juntamente com o programa Cidade Empreendedora, avançar esses trabalhos de vários projetos junto com a Prefeitura Municipal, e o ecossistema de inovação Plantar está incluído dentro desses projetos, porque um dos projetos do Cidade Empreendedora é trabalhar realmente a implementação da lei da inovação, de espaços de inovação, de fomento da cultura da inovação. Então, nós estamos juntos aqui, tanto com o programa Cidade Empreendedora, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, com a Semadesc, mas também ajudando aí o ecossistema nessa rede em avançar esse quesito da inovação. Então, nós temos um trabalho aqui, até 2028 o Sebrae está aqui com o programa Cidade Empreendedora na cidade, mas a gente não para, né? Mesmo que a gente não está aqui presencialmente todos os dias, o Sebrae tem os seus canais de redes sociais e também o canal do 0800, que é um canal aberto do Sebrae, que qualquer pessoa pode acessar, pode nos procurar. Eu sempre estou por aqui também, então eu posso deixar o meu contato aqui, meu contato é o 6734108809, ele é o WhatsApp Business, vou repetir, 6734108809. Quem quiser entrar em contato comigo, pode falar comigo no WhatsApp, tirar dúvidas do ecossistema, ter acesso aos cursos, às oficinas, às consultorias do Sebrae. Nós somos muito abertos a ajudar, a apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo inovador desta terra maracajuense, que é uma terra muito bonita, por sinal. Vanessa Reis, muito obrigado pela sua participação no podcast do Portal Maracaju. E espero você em outras oportunidades. Eu que agradeço o podcast, o Portal Maracaju, e nos vemos em próximas edições, em próximas informações, né? Nós estamos aqui sempre para contribuir com o município e com o desenvolvimento local da cidade. Muita inovação com você, né? Obrigado pela sua audiência aqui no podcast do Portal Maracaju e até a nossa próxima edição especial. Até lá.